Graça e paz, irmãos, bom dia, bom domingo a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 4. Semana passada estudamos aqui o capítulo 3 do livro de Atos. A gente viu o episódio em que Pedro vai ao templo junto com João na hora nona, ou seja, por volta das 3 horas da tarde. Ao entrarem no templo, eles encontram ali na porta um homem coxo. Aquele homem olha para eles, esperando receber uma moeda, uma esmola, e Pedro fala para ele: não temos prata, não temos ouro, o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. A população presente ali, o povo fica atônito, fica admirado ao ver aquele sinal, aquele milagre, aquele prodígio, e ficou olhando para Pedro e para João, e Pedro então começa a ler o seu sermão, dizendo: por que vocês olham para nós como se pelo nosso poder, por nossa piedade, esse sinal pudesse ser feito, mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que ressuscitou Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram, e no nome desse Jesus é que este homem agora está curado. Após esse milagre, Pedro prega esse sermão, e ali a gente tem um número de convertidos, provavelmente algo em torno de 2.000 convertidos naquela tarde. Hoje estudaremos o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. O tema da nossa lição é as marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo. O nosso objetivo é demonstrar que uma igreja dirigida pelo Espírito Santo possui marcas inconfundíveis dessa direção. É impossível a igreja do Senhor Jesus, dirigida pelo Espírito Santo, não ter essas marcas que nós vamos estar estudando aqui nesta manhã. A primeira marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é a coragem para falar de Jesus. É fato de que uma igreja que não tem a coragem para falar de Jesus, ela não é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi derramado sobre o povo de Deus para nos dar poder para testemunhar. Atos 1:8 diz isso: recebereis poder, vai descer sobre vós o meu Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então o poder do Espírito Santo que nos foi dado é o poder para testemunhar de Jesus. E esta é a primeira marca de uma igreja dirigida pelo poder do Espírito Santo: a coragem para pregar Jesus, para anunciar Jesus. Nós temos muitos exemplos de coragem aqui nesse livro, no capítulo 4 do livro de Atos. Vejam vocês, Atos capítulo 4, do verso 1 ao verso 12, a palavra diz: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem a eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição entre os mortos. Os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos, os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Que sejamos salvos. Nós temos alguns exemplos de coragem nesses versículos aqui. O primeiro exemplo de coragem que esses versículos nos trazem, nos mostram, é que anunciar a Cristo converte pessoas, mas sempre vai atrair oposições. Isso acontece aqui. Após um milagre e um número elevado de conversões, a todo tempo, os sacerdotes, os saduceus, vão até João e Pedro e lhes perguntam em nome de quem estavam fazendo aqueles sinais e pregando o que estavam pregando ali. O problema aqui é que os saduceus não acreditavam na ressurreição. E quando se pregava a ressurreição, para eles era uma grande heresia. Mas não para por aí o problema. O capitão do templo era um homem responsável pela ordem durante as celebrações. Roma não se importava com as religiões dos povos ocupados, desde que houvesse ordem, não houvesse tumulto, não houvesse confusões. E esse era um dos objetivos do capitão do templo, que era um homem muito poderoso, subordinado direto ao sumo sacerdote e só recebia a ordem deste. Os sacerdotes eram todos do partido dos saduceus, homens que não acreditavam na ressurreição. Os saduceus podem ser comparados hoje aos teólogos liberais, homens que não creem em milagres, não creem em espíritos, não creem em demônios, em anjos, duvidam da inerrância da Escritura. Assim o teólogo liberal hoje, assim eram os saduceus naquele tempo ali. Quando Pedro e João anunciam Jesus, eles recebem então a oposição destes homens, eles são presos sob a seguinte acusação: ensinarem ao povo e anunciarem em Jesus Cristo a ressurreição dos mortos. Eles são presos até o dia seguinte para que então pudessem ser interrogados pelo Sinédrio. O Sinédrio judaico era formado por 3 grupos de pessoas muito poderosas. Os anciãos eram os líderes das famílias mais importantes da Judéia, eram líderes das famílias da aristocracia judaica, eram todos do partido dos saduceus. Os escribas eram homens que provinham da classe dos doutores da lei, homens que tinham domínio pleno da teologia judaica na época. Eles eram ortodoxos, eram do partido dos fariseus. As autoridades, que eram os principais sacerdotes. No total, o Sinédrio era formado por 70 pessoas, e o Sinédrio era presidido pelo sumo sacerdote. Quando a gente lê aqui o verso 6, a gente encontra aqui alguns nomes conhecidos, que estavam presentes no julgamento de Jesus. Anás, que era o sumo sacerdote principal, e Caifás, que era o seu sogro. Essa corte judaica era a suprema corte para assuntos religiosos, judiciários e também para assuntos políticos do povo. Era a classe intelectual de toda a Judéia. Eram os acadêmicos, os mais conhecedores, os mais influentes e também os mais poderosos. E João e Pedro, por pregarem Jesus, por anunciarem Jesus, estão agora presos diante desse tribunal, diante desse tribunal aqui. O segundo exemplo de coragem que esse texto nos traz são as palavras que os apóstolos falam para o Sinédrio, diante do Sinédrio. O versículo 10, 9 e 10 nos demonstram isso. Vejam vocês: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus o Nazareno é a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro começa a sua defesa com a seguinte fala diante do Sinédrio:
estamos sendo interrogados por causa do benefício feito a um homem. Isso porque os apóstolos não esperavam justiça desse tribunal. Era um tribunal corrompido politicamente. Esse tribunal foi o mesmo que condenou o próprio Senhor Jesus de forma injusta, de forma desleal, de forma covarde. Mas Pedro não para por aí o seu confronto com o Sinédrio. Pedro agora ele parte para a acusação. Pedro faz 3 acusações contra o Sinédrio. Vejam os irmãos. A primeira acusação que Pedro faz contra o Sinédrio é de que eles crucificaram o Cristo. Crucificar o Cristo significa crucificar o ungido de Deus. Observe, Atos, capítulo 4, versículo 10, diz assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, e que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vós crucificaste, Jesus Cristo o Nazareno. Jesus Cristo, a expressão é Jesus ou Cristo, o ungido, a quem vós crucificaste. Então a primeira acusação aqui é de que o Sinédrio, essa elite judaica, havia condenado o Cristo, o ungido de Deus, que eles tanto esperavam. Segunda acusação que Pedro faz é que eles rejeitaram o Messias, capítulo 4 de Atos, versículo 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Jesus é o Messias, o esperado, aquele que haveria de vir, descendente de Davi, que reinaria para sempre. Eles aqui são chamados dos construtores, porque aqui estavam os escribas, os doutores da lei, os responsáveis por ensinar e interpretar a lei. Estavam aqui também os sacerdotes, responsáveis por guardar a lei, as celebrações, as cerimônias. Eles, no conjunto, eram responsáveis por interpretar a lei e a palavra de profecia e ensinar o povo a guardá-la. Eram os construtores. E esses construtores rejeitam o Messias. A terceira acusação que Pedro faz diante do Sinédrio é de dispensarem o único nome que pode dar salvação. Verso 12 diz isso, que não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. Pedro está diante do Sinédrio e ele não hesita em falar a verdade diante desses homens e acusá-los de crucificar o Cristo, de rejeitar o Messias, dispensarem o único nome que pode dar salvação. E aí ele expressa aqui em Atos capítulo 4, versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro diz para os judeus o seguinte: Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é a salvação e Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele repete aqui o mesmo que ele havia falado no seu sermão, que foi a causa da sua prisão diante do tribunal que condenou Jesus. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes diante de mulheres, diante de servas, diante de servos. O Pedro hesitante, o Pedro inconstante. Agora ele está diante do Sinédrio, a classe aristocrata, a classe acadêmica, os poderosos da religião. E esse homem não reluta diante dos poderosos. Pedro diz: Jesus Cristo é o Senhor da salvação. Jesus Cristo é o nome que deve ser pregado. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o poder que o Espírito Santo concede à sua igreja. É esse poder para testemunhar de Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é a coragem para falar de Jesus. A segunda marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é o impacto que ela causa em sua geração. Capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 22 do livro de Atos, vai nos dizer exatamente isso. Agora observem vocês que esse texto aqui, de Atos 4, do 13 ao 22, nos trazem aqui algumas questões que são realmente impactantes. Observe, o primeiro impacto que esse texto nos demonstra
é a constatação de que aqueles homens estiveram com Jesus. Isso é impactante. Leiam, Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. O sinédrio reunido para interrogar Pedro e João, eles se impressionam com a intrepidez dos apóstolos, mas havia no sinédrio um certo preconceito com os demais da Judéia, preconceito intelectual, preconceito normal dos acadêmicos aqui. E duas palavras no versículo 13 nos demonstram isso. A primeira palavra é traduzida como iletrados. A palavra traduzida por iletrados é agramatói, que significa alguém sem formação nas escolas rabínicas. Pedro e João eram pescadores, provavelmente eles tinham algumas posses, porque os barcos que eles pescavam provavelmente eram deles. Pescavam, vendiam, comercializavam, não eram homens muito pobres, provavelmente, mas eram homens que não frequentaram uma escola rabínica, não tinham uma formação de uma escola dessas. Esse é o primeiro termo agramatório, e não ter uma formação numa escola rabínica era motivo de preconceito mesmo. Segundo, incultos. A palavra traduzida por incultos aqui é idiotai. Idiotai não significa isso que você pensou agora. Idiotai significa alguém que não tem uma formação superior. Um curso superior, um curso acadêmico. Isso nos traz aqui exatamente a verdade acerca do sinédrio diante dos homens que não tinham essa formação. É a mesma posição de snob que os acadêmicos têm hoje diante daqueles que não têm um curso superior, gente. É a mesma posição de snob. Qual é a sua formação? Você é especialista nisso? Você conhece esse assunto? Você se formou onde? Você é formado em quê? E começa-se então a dar aquela famosa carteirada de títulos em cima daqueles que não têm a formação acadêmica em determinadas áreas, o que é extremamente ruim, principalmente dentro da questão cristã aqui. Eles se impressionam com a intrepidez, e é exatamente a intrepidez que os apóstolos sempre pediram a Deus. Vejam, irmãos, Atos capítulo 4, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles pedem por intrepidez. E essa intrepidez aparece em todo o livro de Atos. Caracterizou-se a pregação dos apóstolos por essa intrepidez. A palavra traduzida por intrepidez aparece em algumas traduções também por ousadia. Observem Atos capítulo 9, versículos 27 e 28. A palavra vai dizer assim: mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Atos, capítulo 13, verso 46. Atos 13, 46. A palavra diz assim, Atos 13, 46. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, ousadamente, ou com intrepidez, é o mesmo termo aqui. Atos 14, versículo 3, o texto vai nos falar: entretanto, demoraram ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor. Atos, capítulo 18, versículo 26, Atos 18, verso 26, o texto nos conta: ele, pois, começou a falar ousadamente nas sinagogas. Atos, capítulo 19, versículo 8, Paulo agora está em Éfeso, e a palavra vai dizer que por 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. A pregação da igreja primitiva se caracterizava principalmente pela ousadia, como a igreja falava do nome de Jesus, como a igreja se posicionava em relação à pessoa de Cristo Jesus. Isto nos demonstra, então, a primeira constatação aqui, o primeiro impacto que esta igreja causa na sua geração
é o impacto de que todos olhavam para aquela igreja e percebiam que aquela igreja havia estado realmente com o Senhor. O segundo impacto aqui que se percebe naquela igreja é a vida transformada. O versículo 14 de Atos capítulo 4, o texto vai nos dizer que os judeus ficaram sem ter o que falar porque o homem curado estava ali diante deles. O texto vai dizer, vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham o que dizer, ao contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Irmãos, o sinédrio se reúne, chama Pedro para interrogar. Pedro se posiciona diante do sinédrio, prega Jesus diante daqueles homens poderosos. E aqueles homens olham para um lado, olham para o outro, não conseguem se livrar daquele homem que era um agramatório e um idiotário. Um homem que não tinha uma formação de escola rabínica, nem tinha formação acadêmica. E a constatação que esses homens, que o sinédrio tem em relação a Pedro e João eles realmente estiveram com Jesus. Não tinha prestígios, não tinham poderes, não tinham influência, mas eles estiveram com Jesus. Como é importante que nós testemunhemos diante dos homens que nós estamos com Jesus. Tivemos uma experiência com Jesus, tivemos um encontro verdadeiro com Jesus. Agora, eles tomam uma decisão aqui complexa. Porque eles olham para aquele homem e veem aquele homem curado. Eles não têm como questionar isso. Não tem como duvidar disso. O maior argumento do Evangelho é a vida transformada. O maior argumento do Evangelho é a nova vida. Ninguém tem uma experiência real com Jesus e continua vivendo da mesma forma, pensando do mesmo jeito, praticando as mesmas coisas. Conta-se que certa vez um ateu confrontou um cristão com a seguinte frase: qual é a razão da sua fé? Me mostra, me prova. E o cristão fala o seguinte para o ateu: me mostra quantas vidas o seu ateísmo transformou, que eu te mostro o séquito de bêbados que agora sóbrios louvam o Senhor, drogados que agora limpos, cheios do Espírito Santo, proclamam Cristo, avarentos que agora são honestos, testemunho de Jesus, prostitutas convertidas a Cristo, que são mulheres piedosas. O Evangelho é a religião de fatos, a religião das vidas transformadas. O poder do Espírito Santo é para testemunhar de Jesus, e o testemunho principal que nós podemos dar para esse mundo, para impactar este mundo, são as vidas transformadas por esse Evangelho. E o sinédrio se assusta diante disso. Ele não tem argumento diante disso, porque diante de vidas transformadas, o mundo, os opositores do Evangelho, aqueles que perseguem o Evangelho, aqueles que odeiam o Evangelho, não têm nenhum argumento contra uma vida transformada. Como posso questionar uma vida que Jesus transformou? E aí eles tomam uma decisão, chegam a uma conclusão surpreendente, impactante. Eles dizem, não podemos fazer nada, porque realmente tem um sinal aqui diante de nós, tem um homem de vida transformado diante de nós. Mas nós vamos dizer que eles não falem mais desse nome. Vamos ameaçá-los. A ameaça contra a verdade é a única forma de você tentar calar a verdade. A verdade só pode ser calada por meio da mordaça. Essa foi a estratégia dos judeus nos primeiros séculos,
do Império Romano. E ainda é hoje a estratégia usada nos países comunistas, onde o evangelho é proibido de ser pregado. China, Coreia do Norte, onde o marxismo se firmou como pensamento cultural, filosófico, político, o evangelho é perseguido. E a forma de evitar que esse evangelho se propague é amordaçando, calando de uma forma cruel. E nos países muçulmanos, historicamente perseguem o evangelho usando as mesmas técnicas, as mesmas táticas. Essa estratégia é a mesma usada pelos inimigos do evangelho em toda a história, ameaçando o evangelho. Aqui, o apóstolo Pedro, no verso 19 e 20, nos dá uma lição importante acerca do nosso comportamento, do nosso posicionamento diante das autoridades. Vejam os irmãos, Pedro vai dizer o seguinte, verso 19, mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus, ouvi-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar a verdade. Compete a mim reler para os irmãos aqui o versículo 8 de Atos capítulo 4. Pedro começa a sua argumentação diante do Sinédrio assim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a autoridades do povo e ancião. É importante que o cristão, diante das autoridades, se posicione sempre de forma respeitosa, meu irmão. Respeite o policial na rua, respeite o guarda de trânsito, respeite o fiscal da loja, respeite o seu gerente, o seu chefe do trabalho, o prefeito da sua cidade, o seu governador, o seu presidente da república. O crente sempre deve respeitar as autoridades instituídas. Isso é fato. Nós obedecemos essas autoridades em obediência a Deus. A obediência do crente às autoridades instituídas não é por causa da autoridade instituída, é por causa do Senhor. É nosso testemunho. Entretanto, Pedro aqui nos ensina uma outra lição. Nós desobedecemos essas autoridades também em obediência ao Senhor. Pedro diz assim, julgai se é justo ouvirmos antes a vós outros do que a Deus. Quando a autoridade instituída se posiciona contra o Evangelho, se posiciona contra Cristo, se posiciona contra os planos de Deus, os projetos de Deus, os princípios de Deus, a igreja tem o dever de se posicionar contra essa autoridade e não lhes obedecer. Isso é fato, isso é bíblico. Isso é bíblico. Nós desobedecemos as autoridades pela mesma razão pela qual obedecemos, ou seja, em obediência ao Deus vivo e todo-poderoso. A terceira marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é que esta igreja age na dependência de Deus. Atos capítulo 4, do verso 23 ao verso 31, a palavra diz assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele está, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantou-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a sua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra.
a tua palavra. Nós temos razões para compreender que esta igreja era uma igreja que agia na dependência de Deus, na dependência do Senhor. E a primeira razão aqui é que esta igreja, ela confiava plenamente na soberania do Senhor. A oração do versículo 24 é exatamente isto. Eles entendiam que quem estava com eles era o Criador do universo, o sustentador de todas as coisas. Queridos, para o crente, aquele que está com ele é infinitamente maior, mais poderoso, mais glorioso do que todos os que estão contra ele juntos. Deus é muito maior, é a razão da nossa esperança, da nossa confiança, da nossa falta de temor, é exatamente esta soberania. Sabemos que Deus é soberano, que seu plano se cumprirá, e o seu plano será cumprido independente daquilo que o homem faça ou não. Pedro vai dizer aqui, a igreja diz aqui em oração, de que esses povos se reuniram, se juntaram aqui contra o ungido de Deus, mas o que se cumpriu foi o que Deus havia determinado no seu propósito eterno. Deus é soberano, Deus está no controle, Deus governa, e a igreja precisa confiar nisso, crer nisso, agir nessa dependência. Esta é uma marca muito importante da direção do Espírito Santo no meio da sua igreja. A segunda razão é que a igreja do Senhor, ela reconhece a maldade humana, mas sabe que a maldade humana não pode, de forma alguma, impedir que o plano de Deus se cumpra. Atos capítulo 4, verso 25, o texto vai falar assim para nós. E disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca do teu servo Davi, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Eu quero apenas comentar uma expressão desse versículo, a expressão que é enfurecem, que é o mesmo termo usado para o relincho dos cavalos, essa é a ideia. Por que relincham os gentios? Por que relincham as nações? É essa expressão aqui. Porque os cavalos, por mais fortes que sejam, por mais bem alimentados que sejam, mais fogosos que eles sejam, eles podem manear a cabeça, dar os seus chutes, seus coices, seus pulos, mas o final desses cavalos é obedecer à disciplina das rédeas. Esse texto está dizendo para nós, por mais que as nações se enfureçam, relixem, deem seus coices, seus pulos, façam suas maldades, no final é o plano de Deus que vai se cumprir, é o plano do Senhor que vai se cumprir. O nome de Cristo será louvado, toda a honra, toda a glória será dada ao Senhor sempre, 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 sempre. A terceira razão pela qual cremos que esta igreja é uma igreja dirigida pelo Espírito Santo e que ela gira na dependência do Senhor, é que eles não pedem o fim do problema, eles pedem poder para testemunhar no meio do problema. Verso 29, de Atos capítulo 4, a palavra vai nos dizer: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Estes homens, eles não clamam a Deus para que a vontade humana seja feita no céu. Eles clamam a Deus para que a vontade de Deus seja feita na terra. Eles não pedem, Senhor, alivia a perseguição, Senhor, lhes dá a paga, Senhor, pesa a mão sobre eles. Eles não fazem a oração nesse sentido. Eles dizem assim: olhem para as suas ameaças, mas não nos deixe temer a ameaça. Não nos deixe valorizar a própria vida em detrimento do teu evangelho. Nos dá coragem, nos dá intrepidez para pregar essa palavra. Era gente que dependia de Deus, gente que confiava na sua soberania, gente que não temia perder a própria vida. A quarta razão pela qual nós cremos que essa igreja era dirigida pelo Espírito Santo, porque ela agia na dependência de Deus, é que a sua esperança é na ação divina. Versículo 30, após ele dizer assim: nos dá intrepidez para pregar a tua palavra, ele diz: enquanto estendes a mão
para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Esta igreja, ela não confiava nela mesma, na sua capacidade de influenciar. Não confiava na influência dos seus membros. Não confiava no poder aquisitivo que alguns da sua membresia tinham. Não confiava nas amizades externas. Não confiava no agir dos homens. A confiança desta igreja era no agir de Deus Todo-Poderoso. Uma igreja que aprendeu a depender do Senhor. Era a ação divina que esta igreja esperava. É exatamente esperar nessa ação de Deus que não nos leva ao desespero. Quando nós esperamos na ação de Deus, nós não nos desesperamos, nós não entramos de forma alguma nas decepções tão comuns. Os homens não podem nos decepcionar, porque nós conhecemos a sua maldade, a sua capacidade de mentir, de enganar, de falsear. Amém? Que Deus seja louvado e glorificado. A quarta marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é a comunhão. Uma igreja não pode dizer que é dirigida pelo Espírito Santo sem essa marca. A palavra vai nos falar em Atos capítulo 4, verso 32. Da multidão dos que creram era um coração e uma alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo, porém, lhes era comum. Nós vamos trabalhar apenas esse versículo 32 aqui para falar dessa questão da marca da comunhão, mas eu quero voltar com vocês um pouquinho aqui no verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Essa igreja congregava, irmãos, estava junto. A igreja primitiva tinha problemas. Devemos entender isso. Vamos chegar mais adiante no capítulo 5, nós vamos ver os problemas que a igreja primitiva tinha, mas era uma igreja que tinha marcas visíveis, notáveis, perceptíveis, de que o Espírito Santo dirigia essa igreja. E uma marca que não pode deixar de existir numa igreja, se realmente ela é dirigida pelo Espírito Santo, é a sua comunhão. É assustador perceber a quantidade de crentes dentro das igrejas locais que não têm comunhão com todos os irmãos da igreja. Não falam com alguns irmãos, não se relacionam com alguns dos seus irmãos. Isso é sério, isso é grave. Mas tem uma ponta mais grave dessa conta aqui, que são aqueles que não querem mais congregar em igreja alguma, porque as igrejas locais têm muitos problemas. E é verdade, as igrejas locais têm mesmo muitos problemas. Mas os problemas das igrejas locais são os problemas de ajuntamento humano. E aonde nós formos, teremos problemas, porque o ajuntamento humano traz problema por causa da nossa condição de pecador. Então você que se diz crente, se diz convertido, e não quer congregar, por entender que uma igreja local tem muito problema, e você não consegue ter comunhão numa igreja local, por isso, me perdoe a sinceridade, eu não posso crer que você efetivamente tenha tido uma experiência com Jesus, respeitando, lógico, a sua ferida, a sua mágoa, a sua experiência desagradável na igreja local que você congregava. Mas a palavra de Deus nos diz aqui de forma bastante clara de que uma das marcas de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é a comunhão. Esse verso 32 aqui do capítulo 4 do livro de Atos nos traz uma expressão muito bonita. Da multidão dos que creram era um coração e uma alma. Havia unidade na diversidade. Aqui não tinha crente brigando com outro crente por causa de política. Como é triste isso hoje, né? Crente brigando com crente por causa de ideologia. Crente que não consegue mais enxergar o evangelho fora do prisma da sua ideologia. Que coisa triste. Havia comunhão entre pobres e ricos. Aqueles que tinham mais recursos não esnobavam aqueles que não tinham recurso algum. Tinha comunhão. Havia comunhão entre o crente que era mais inteligente, tinha mais conhecimento, e o crente que não tinha conhecimento algum. Havia comunhão entre homens e mulheres, não havia aqui nenhum tipo de separação com relação à idade.
jovens e idosos, igreja só de jovens, igreja só de velhos. Não havia isso aqui, porque não existe o evangelho do jovem, o evangelho do idoso, o evangelho é o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho. É o mesmo evangelho. A igreja do livro de Atos, a igreja dirigida pelo Espírito Santo, era a igreja que tinha comunhão. Não havia aqui a igreja nicho. A igreja nicho é aquela que tende a atender um público específico. A igreja dos sufistas, a igreja dos roqueiros, a igreja dos sertanejos, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres, a igreja da classe média alta, a igreja das pessoas menos assistidas socialmente, a igreja só da família, a igreja só das mulheres, a igreja só dos homens. Irmãos, isso é uma aberração. A igreja, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo para que haja uma só alma, um só coração, para que haja unidade, para que haja comunhão. E o texto continua. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. De novo, isso aqui não é comunismo, aqui é voluntário. Na igreja primitiva, ninguém colocava uma espada, uma arma na cabeça do proprietário e tomava tudo que ele tinha para distribuir com os outros. Isso é contra a palavra. A propriedade privada é um princípio bíblico, um princípio cristão imutável. O que havia aqui era doação voluntária. Havia comunhão. E essa comunhão aqui gerava neles, pela direção do Espírito Santo, a compaixão com os irmãos menos assistidos. Nesse ponto aqui nós compreendemos que não havia apego aos bens materiais. O cristão não pode ser apegado aos bens materiais, irmãos. O crente tem que ser apegado às pessoas e não às coisas. Nós vivemos a época da coisificação das pessoas e personificação das coisas. Nós temos ainda um tipo de crente, o crente ostentação, aquele que gosta de mostrar que tem, gosta de mostrar que pode, gosta de mostrar que tem aproveitado os prazeres da vida. É o crente ostentação, é o crente que vai nas redes sociais e fica mostrando ali uma alegria sintética, uma felicidade plastificada, uma ostentação de um poder, de uma capacidade monetária, financeira e material postiça. Isso é pecado, isso é vaidade, isso é feio. Isso é feio. Aqui, o apego desses irmãos era com os outros irmãos, era com os demais membros do corpo de Cristo Jesus. O poder do Espírito Santo, que atua no meio da igreja, é para que esta igreja tenha o poder de testemunhar de Jesus. Mas para que esta igreja tenha esse poder para testemunhar de Jesus Cristo, é preciso que esta igreja seja dirigida pelo Espírito Santo. E uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, ela tem pelo menos 4 marcas. E a primeira marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é que esta igreja tem coragem para pregar Jesus, para anunciar Jesus, para testemunhar de Jesus, nem que isso lhe custe a própria vida. A segunda marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é que esta igreja, ela impacta a sociedade onde ela está inserida. Ela causa diferença, ela causa mudanças, ela demonstra para o mundo que o poder do Evangelho é o poder de transformar vidas. A terceira marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é que ela age na dependência de Deus. Ela não age na dependência dos seus métodos, das suas estratégias, do seu poder, da sua capacidade de influenciar, da influência dos seus membros, do seu poder aquisitivo. Ela age na dependência de Deus. E a quarta marca de uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é a sua vida de comunhão. Abaixe a sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Deus, por essa escola bíblica dominical. Obrigado por esse domingo maravilhoso e glorioso, dia do Senhor. Nos dá, Deus, a confiança, Pai, o poder para testemunhar de Ti. O poder, Senhor Deus, para testemunhar de Jesus aonde estivermos, Pai.
em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, estamos chegando ao final da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu quero convidar você a estar conosco no nosso canal do YouTube, logo mais às 19 horas, no nosso culto de louvor, de gratidão a Deus, de adoração ao Senhor e também culto evangelístico. Logo mais às 19 horas. Você é nosso convidado especial. Deus abençoe você e um bom domingo a todos.